como aproveitar a lua nova em Câncer. A lua nova em Câncer, ela pode marcar o início de um novo ciclo. Mas a pergunta aqui é, novo ciclo para quê? Que novo ciclo é esse? Será que esse é o momento que a gente deve agir? Ou será que é o momento que antes de dar um passinho à frente, a vida esteja pedindo para que você olhe para suas raízes? Se você quer entender como é que você pode aproveitar essa lua nova de forma mais consciente, fica comigo aqui nesse vídeo. Meu nome é Jander Gomes, eu sou astrólogo profissional, mestre em ciência da religião pela PUC de São Paulo, e eu estou aqui para que a gente possa construir pontes entre a espiritualidade e a ciência. Nesse vídeo, eu vou explicar como é que você pode aproveitar esse ciclo da lua nova em Câncer para que você possa iniciar nos próximos 28,5, 29 dias um processo de ganho de consciência. Na astrologia, a lua nova, ela marca o início de um novo ciclo. E é o início de um processo psicológico. É um momento que a gente tem potencial para crescer, que algo novo ainda está se formando. É um momento em que alguns conteúdos psíquicos, memórias emocionais da gente, elas começam a emergir e se tornam mais conscientes. Então, para quem gosta, a lua nova é sim um momento que todo mundo pode aproveitar, independente do signo que está, mas é um momento de plantar as intenções. É um momento que permite a gente um processo de amadurecimento, de plantar essas intenções e amadurecer gradualmente através de um processo que vai ficar em ênfase nesses próximos 28 dias. Para isso que a gente vai aproveitar essa lua nova. Agora, antes dela, tem uma coisa que é fundamental na astrologia: entender em qual contexto essa lua nova ocorre. Então, olhando para a lua nova que vai acontecer em Câncer, a gente tem algumas questões. Mercúrio está retrógrado no céu, já indicando para a gente que naturalmente esse é um período de introspecção. Netuno também está retrógrado, né? Ficou retrógrado no dia 7/7 em Áries, e aqui já tem um convite necessário, que é de questionar alguns ideais, ilusões, motivações. E Júpiter já ingressou aqui no signo de Leão, apontando uma saída, né? Que a saída muitas vezes para esse problema que a gente vai falar agora vai ser o reconhecimento de si, das suas qualidades, do seu potencial, do que você quer para você, para crescer e prosperar. Dado esse contexto, vamos começar então a falar desse ciclo da lua nova que se inicia no dia 14/7 no signo de Câncer, às 6h44, horário de Brasília. Na tradição astrológica, Câncer é o signo das nossas origens, do sentimento, do pertencimento, das memórias que a gente carrega, dos vínculos que a gente constrói, da nossa necessidade humana de encontrar muitas vezes segurança. Agora, mais do que falar apenas de família, ou para quem acha que isso fala só de passado, Câncer convida a gente a olhar para as bases emocionais sobre as quais a gente vai construir a nossa vida. Porque antes de crescer, toda árvore precisa ter uma raiz forte. E essa é a principal questão que essa lua nova vai te trazer. Quais são as raízes que hoje estão de alguma maneira sustentando a sua vida? Primeira pergunta para você fazer. E essa pergunta, ela vai ficar ainda mais interessante quando a gente olha para o mapa dessa lua nova, ou lunação, quando a gente fala da astrologia. Além de acontecer em Câncer, Sol e Lua estão juntinho, né? Isso é uma lua nova. Ela também ocorre na casa 1 do nosso mapa astral, ou seja, do mapa astral do horário que eu estou tirando a lunação, tá? Essa casa 1, ela é um setor da astrologia que representa a maneira como a gente se coloca diante da vida, como a gente inicia as nossas experiências e como a gente se apresenta ao mundo. Portanto, é com esse novo ciclo que a gente é convidado ou convidada a perceber o quanto da nossa forma de viver foi construída a partir das nossas escolhas conscientes e o quanto dessa nossa forma de viver ainda responde a algumas das histórias que estão lá no nosso passado, na nossa ancestralidade, pai, mãe, ambiente familiar, mas que a gente carrega e há muito tempo talvez não seja mais necessário. Além disso, nessa lua nova, Mercúrio, que está retrógrado, está juntinho ali do Sol e da Lua, ou seja, Mercúrio, a maneira como a gente pensa, aprende, interpreta a realidade. Mercúrio,
o planeta da comunicação e que fala sobre como é que a gente dá o tom das experiências, a nossa interpretação. Esse Mercúrio está retrógrado, indicando uma necessidade maior de introspecção, indicando a necessidade de revisitar o nosso passado. Não é o nosso momento de sair falando, é o momento de ficar um pouco mais consigo mesmo e entender quais são as suas emoções. Portanto, se nesse momento você está buscando crescer, prosperar, melhorar, a astrologia já está te dando esse caminho de que é necessário olhar para dentro. Esse momento sim é propício, mas você vai precisar revisitar histórias, conversas, lembranças e até crenças que ajudaram você a construir a sua forma como você enxerga você mesmo, mesma e como você enxerga o mundo. Esse é o principal caminho que a gente vai ter que tirar aqui. E esse ciclo, ele pode ser sim um momento muito importante para que ali na frente você possa compreender quais dessas histórias que ainda sustentam a sua vida fazem sentido e quais são aquelas que já não fazem mais sentido. Existe aqui ainda um outro símbolo importantíssimo, que é Júpiter nesse momento. Júpiter também está nessa casa 1, não está conjunto com Sol e Lua, mas está nos primeiros graus de Leão. Na astrologia, Júpiter representa a expansão, crescimento, confiança, desenvolvimento, enquanto Câncer vai convidar a gente ao signo que fala para a gente olhar para as nossas raízes. O que a gente vai tirar dessa relação? Júpiter em Leão lembra a gente de que esse movimento não tem como objetivo a gente se prender ao passado. Muito pelo contrário. Ele convida a gente a olhar para o passado, mas se preparar para crescer. É a partir do desenvolvimento de uma identidade e uma visão de mundo mais autêntica, que representa você, que você vai conseguir abandonar o seu passado, ou as coisas que te aconteceram. Ou seja, tem um desafio aí para a gente olhar. A gente precisa cortar algumas coisas para crescer. Agora nem tudo são flores, eu preciso falar de Saturno. Saturno está aqui fazendo um aspecto um pouco mais delicado com essa lua. Na astrologia, Saturno representa a realidade, o tempo, os limites, a responsabilidade, o amadurecimento. Tem um vídeo sobre Saturno aqui no canal que a gente está explicando bastante. A gente não, né? Eu estou explicando aqui para vocês como é que a gente pode interpretar Saturno, que é um ponto importantíssimo no nosso mapa. Agora, Saturno aqui nessa alunação indica pra gente que esse processo de olhar para as nossas raízes talvez não seja algo muito confortável. Porque crescer nem sempre vai significar acrescentar algo. Crescer muitas vezes vai significar, como faz Saturno, cortar. Crescimento às vezes é corte, e não colocar mais coisa, mas cortar aquilo que você talvez não precise. Nessa alunação, maturidade emocional não significa negar passado, mas significa aqui que você precisa deixar que o passado ocupe de fato o lugar que ele tem. Passado está no passado. Então, como é que a gente pode aproveitar essa lua nova em Câncer? Em vez de buscar respostas imediatas, talvez seja exatamente um bom momento para fazer perguntas. Até porque a próxima lua nova que a gente vai ter é Leão, que vai falar sobre brilho pessoal, sobre assumir as suas características, a sua potencialidade plena. Só que para chegar lá, a gente vai ter que olhar para o nosso passado antes e cortar algumas coisas. E aqui estão 3 perguntas fundamentais que você pode trabalhar nesse ciclo de 29 dias e aproveitar bem essa lua nova em Câncer. Quais são as raízes que continuam sustentando a sua vida? Quais são as histórias que ainda representam quem você é? E quais são as crenças que foram importantes até aqui, mas que já não precisam definir seu futuro? Essas são 3 perguntas que vai dar trabalho para pensar. Então esses são 3 pontos principais para que você possa analisar essa alunação da melhor maneira. Esse é um período que a astrologia convida a gente para compreender o que está acontecendo internamente dentro da gente. Porque é só no momento que a gente conhece as nossas raízes que a gente pode sim crescer com um pouco mais de consciência. Eu desejo que você aproveite esse novo ciclo lunar para plantar aquilo que realmente faz sentido na sua vida e aquilo que você deseja construir. E que você possa utilizar isso para olhar para o seu passado com o peso que de fato ele tem, não é fingir que ele não aconteceu, mas entendendo que o lugar do passado é no passado. Para que você possa, na próxima lua nova em Leão, daqui 28 dias, estar preparado ou preparada
para assumir seu brilho pessoal e a sua verdade que faz o coração vibrar. A gente vai falar na próxima lua nova, então.